Uma das formas de melhorar a fala, potencializar a fala, melhorar também a gramática e muitas outras coisas é num objeto que com certeza você tem na sua casa, que você já viu em muitos lugares, mas às vezes não deu a devida importância e nem teve vontade de apreciá-lo. Sabe qual é? São esses queridinhos aqui. Sim, os livros, gente, o livro, ele é muito importante para nossa vida, para nós lermos. O livro, quando a gente pega o livro, abre o livro e lê o livro, o que acontece? Inúmeros neurotransmissores aqui no nosso cérebro, sinapses, estão ali funcionando muito forte, né? Estão agindo ali. Isso é muito importante. Quando a gente... Isso é um dos motivos, né? Estão funcionando os nossos cérebros. E aí, quando a gente lê um livro, é muito bom a gente conseguir organizar os nossos pensamentos. Além de nós adquirirmos conhecimento muito grande na história, no conteúdo que o livro está lendo, além disso também, nós conseguimos fixar mais um conhecimento, né? Organizar esse pensamento, porque a gente começa a contar a história. Os capítulos, primeiro capítulo, segundo capítulo, enfim, início, meio e fim, e a gente vai organizando os pensamentos aqui dentro da gente, certo? A gente vai organizando. E até mesmo, assim, acho até importante, quando vamos ler livros, de ler e depois de fazer um breve resuminho. Ler, fazer um resumo, ler, fazer um resumo, isso já ajuda a organizar o pensamento. Um motivo muito importante também da leitura, ter o hábito da leitura, é que quanto mais lermos, mais nós vamos conhecer palavras novas, mais nós vamos ter mais facilidade com a gramática, com a fala, principalmente aqui, se ser lido em voz alta. Sim, quanto mais você ler em voz alta, você vai ler ponto, vírgula, né? Daí você faz aquela pausa, né? E é muito importante sempre respeitar os pontos e vírgulas e pausas. E lendo sempre o livro, é muito importante respeitar os pontos, respeitar as vírgulas e as pausas, mesmo quando você está lendo sozinha, só para você. Sim, porque isso facilita muito, isso ajuda muito ali na organização da fala, do vocabulário, da gramática, porque você vai lendo ponto, um tempinho, nanana, vírgula, nanana, vírgula, nanana, e novo parágrafo, nova história, nanana. Gente, por que eu digo isso? Porque quando nós vamos falar em público, todas essas ferramentas são importantes nessa hora. Tanto de organizar o pensamento, tá? Organizar a fala naquele momento de falar em público é muito importante, né? Tanto quando você está numa reunião, que você tem que explicar o seu trabalho feito ali dia a dia, a organização dos projetos, você tem que estar ali com o pensamento organizado, né? Primeiro vamos falar isso, depois aquilo, qual que é a importância disso, qual que é a importância daquilo. O pensamento tem que estar organizado e você tem que falar com uma certa calma, uma certa finesse, então falar ponto, vírgula. Então a leitura, além de ser um hábito adquirido que pode ser incrível na sua vida, porque, claro, sem falar aqui dos inúmeros benefícios que a leitura causa, né? Falando bem rápido aqui, pelas pesquisas que a gente faz, se jogar um Google ali, vai ver que a leitura ajuda para evitar o Alzheimer, evitar ali esquecimento muito rápido, evita ali inúmeras formas. A leitura, ela ajuda ali para você ficar mais atento, para organizar o pensamento, inúmeras formas. E ainda porque também do Alzheimer, porque quanto mais nós lemos, né, porque são novas histórias, novos conhecimentos, coisas que estão ali sendo lidas e
sendo frisadas é muito importante. O conhecimento que você vai estar adquirindo com a história, o conteúdo em si, e também palavras novas que você vai conhecendo ali, talvez que a gente não conheça, ou já ouviu falar, mas não sabia o que era, que nesse momento. E aí, falando ponto, vírgula, respeitando cada uma das pausas, né? E talvez lendo em voz alta, te aconselho a fazer isso. Ainda mais você pode também, se você não é muito familiarizado com a leitura ainda, então você pode, por exemplo, ler um livro com alguém. Você pode, e até é melhor, porque daí enquanto que vocês dois vão estar ali adquirindo conhecimento, vocês já vão estar treinando a fala, né? Vai lá ler para alguém, né? Talvez não seja tão cansativo. Vai lá, abra, leia pausadamente, ponto, vírgula, respeitando. Aí você já vai estar conhecendo uma história, vai estar organizando o pensamento ali da história, do conteúdo, vai estar lendo pausa, vírgula, e é muito importante. E no início pode até parecer que não tem sentido nenhum a leitura. Inclusive você vai pensar, toda vez que você pode pensar, toda vez que eu leio eu ganho dor de cabeça, toda vez que eu leio eu fico irritada, toda vez que eu leio minha cabeça fica doendo, eu não tenho mais energia para fazer outras coisas. Pois é, isso no início pode, se você não tem nenhuma familiaridade ou pouca familiaridade, sim, no início você pode estranhar bastante, pode ter um gasto muito maior de energia, até por não estar acostumado, até pelo, né, por como você vai lidar com a situação ali, mas depois, eu te digo, depois de um certo tempo, até quando você criar o hábito da leitura, você vai até sentir prazer em estar lendo, porque isso gera adrenalina, você conhecer novos conteúdos, você está ali lendo, e aí você, quando vê, você já está no fim do livro e dá uma satisfação muito grande de ter lido, conhecido essa história, ter lido mais um livro. E te digo, isso é só no início, essa dor de cabeça, enfim, essa indisposição para a leitura. E aí aqui, então, eu super indico esse hábito que você pode adquirir na sua vida, vai te ajudar muito a conseguir melhorar a sua fala, organizar o pensamento e ter mais facilidade com esse mundo da leitura. Leia em voz alta, leia para a pessoa que está com você, leia em voz alta, ponto, vírgula. Depois de um capítulo ou quando você cansar, dá para essa pessoa que está ali, ela também lê, ponto, vírgula. Vocês vão conhecendo a história, vão treinando esses pontos, vírgulas, e aí você também vai ouvindo a pessoa ali falando, você já vai perceber como que é essa leitura, como que é essa fala dessa pessoa que tá ali, aí um já ouve o outro, aí depois é a tua vez de novo de ler, né? Cada um lê uma parte, isso é muito, muito, muito interessante, assim, até a leitura fica mais leve, né? Porque às vezes se tu pegar só para ler sozinha, às vezes um livro mais denso, realmente, né, se torna um pouco mais complicado, não tem tanta vontade, mas a longo prazo vai ser muito importante a leitura. E quero te dizer uma dica que para mim mudou a minha vida da leitura, tá? Que foi muito importante, que é ler colocar um tempo estimado, né? Pensa um horário ali do seu dia que você tem livre, desde o momento que você chega em casa, enfim, toma banho, come uma coisa e fica descansando. Não sei, você organiza ali o seu tempo. Aí você organiza, estipula 15 minutinhos no início, 15 minutos de leitura todos os dias nesse horário. Começa assim. Pra mim, eu pegava... Pra mim, olha só, o meu horário da leitura, toda manhã quando eu levantava, quando eu morava ali com meus pais, eu levantava e a gente tinha um hábito de tomar chimarrão. E então a gente, né, levantava, tomava chimarrão, e nesse tempo ali eu colocava despertador para 40 minutos. Claro, ali eu já estava um bom tempo lendo e tinha colocado esse hábito, então mesmo que eu tinha muitas coisas para fazer durante o dia, que tinha outras tarefas, eu mesmo assim eu pegava, não, essa aqui é a minha prioridade, porque eu estou querendo ler. Aí eu pensava, não, essa é a minha prioridade,
porque eu estou querendo colocar esse hábito na minha vida, e então eu vou ler sim todos os dias. Então eu coloquei como prioridade. Então já que eu estava ali tomando chimarrão ali com meus pais, né, muito prazeroso, muito bacana, mas cabia ali mais alguma coisa que eu podia fazer nesse momento. Então eu colocava despertador para 40 minutos todos os dias, nem mais nem menos. E no início, assim, as primeiras vezes que eu tava lendo, eu digo assim, nossa, eu olhava assim, eu achava que tinha passado muito tempo, quando eu vi recente tinha passado 5 minutos, né? De tão denso e tão chato que tava aquilo, porque eu não estava acostumada com a leitura. Então, claro, dá dor de cabeça, a gente não tem disposição para a leitura e fica realmente chato. No início é assim, tá? Mas depois, né, depois de um certo tempo, nossa, eu queria passar de 40 minutos, eu queria ficar ali horas e horas e horas lendo os livros. Mas não, eu colocava como regra 40 minutos. Por quê? Porque eu entendia que nesses 40 minutos que eu tava ali lendo, eu tava realmente me dedicando muita atenção, energia e dedicação, né, a tudo isso, tanto na história, no enredo, nas palavras novas que estavam ali, e também, claro, pontos, vírgulas, para memorizar o meu pensamento, minha organização de pensamento, e também histórias, né, tudo que eu tava ali aprendendo, e eu prestava muita atenção nisso. Então eu pensava assim, 40 minutos que eu vou realmente parar tudo e me dedicar muito nesse livro. E 40 minutinhos, gente, 24 horas por dia. Quem não tem, mesmo quem é muito atarefado, que tem muitas coisas por fazer, trabalho, família, filhos, marido, amigos, mesmo assim, quem não tem 40 minutinhos para ler um livro, isso é só questão de prioridade, né? Então, realmente, e aí depois de um tempo eu focava muito nesse meu livro, e isso foi criando um hábito, e realmente eu esperava amanhã chegar para mim tomar um chimarrão e ir tomando. Então eu já ficava feliz quando eu acordava, que eu ia tomando chimarrão e ia lendo o livro ali. E 40 minutinhos, aí tocava meu despertador, assim, eu colocava o despertador, e quando tocava o meu despertador, eu parava de ler, mesmo que tava muito boa a leitura, porque também, né, se eu não colocasse essas regras, né, se eu mesmo não colocasse essas regras, então eu saberia que talvez eu pudesse burlar, senão eu não teria essa mesma confiança comigo mesmo e pensaria, não, eu não vou levar a sério isso, então os outros projetos eu também não faria. Então, onde começa? Começa aqui, né? Não, eu botei 40 minutos, são 40 minutos, nem menos, nem mais, certo? E então eu te convido também a seguir adquirir esse hábito na sua vida, com certeza vai te ajudar a longo prazo, porque vai ativar a sua memória, né? Você vai conhecer novas histórias, vai conhecer novos conteúdos, vai se familiarizar com esse ambiente, ainda mais se você arrumou um emprego ali que tem muita leitura, tem muitas coisas ali que você tem que ler, não está acostumada, vai te dar dor de cabeça no início, vai. Então, se você já está familiarizada com a questão da leitura, para você vai ficar melhor ainda, tanto para organizar o pensamento, conteúdo, novas palavras, e a longo prazo você vai percebendo a diferença. Talvez no início não, mas depois vai perceber muita diferença. E vai também colocando, né? Eu também, no início, eu sempre sabia da importância dos livros, né? Da leitura, mas eu também nunca parava realmente, nunca chegava aquele momento realmente de eu sentar e ler o livro e me dedicar por ele por inteiro, tá? Ou até, olha só, as raras vezes que isso acontecia, ainda acontecia, mas eu sentava e ficava só, sei lá, quando eu li só 3 capítulos e já não tinha mais vontade de ler o resto. Sim, porque eu achava que tinha que ficar o dia inteiro lendo o livro, gastando muita energia e deixando todas as outras coisas de lado para fazer. E eu tinha tarefas, querendo ou não, muitas coisas durante o dia para fazer. A gente não pode também deixar tudo para ficar lendo livros, né? Nem todo mundo consegue fazer isso. Então, por isso eu já me procrastinava
já me procrastinava porque não tinha essa possibilidade. Então, esses 40 minutos, gente, eu consegui ler 2 livros por mês. Dependendo do tamanho do livro, eu consegui, né? Você consegue ler 3. Que nem esse aqui. Esse aqui tem 293 páginas. Esse aqui, tá? Quando na minha vida eu ia ler um livro, parar para pegar um livro de 293 páginas, eu ia demorar um ano inteiro para ler, porque eu ia começar a ler, eu não ia terminar, porque a gente fica se procrastinando, que a gente não vai passar uma tarde lendo o livro, né? Então, eu peguei esse livro aqui, eu li ele em questão de 2 semanas. Sim, 2 semanas. Fazendo isso todos os dias de só 40 minutos, penso, eu tinha todo o resto do dia para fazer o resto das minhas tarefas que eu precisava. Era só 40 minutos todas as manhãs com meu chimarrão ali, super prazeroso, e consegui ler esse livro imenso em questão de 3 semanas. Então, isso é possível, dependendo do tamanho do livro, se o seu livro for menor, que nem esse aqui em questão de 4 dias, você lê com 40 minutos todas as manhãs. Em questão de 4 dias, quando vê, você se focou tanto que vai conseguir ler bem rápido, né? E claro, no início, né? Se você é iniciante, se você nunca tinha hábito da leitura, já te digo, né? Não desista se você se sentir indisposta, sentir dor de cabeça, sentir um gasto muito grande de energia no início, mas depois você vai ver que não é mais um gasto tão grande, porque o seu cérebro já vai estar acostumado com esse novo hábito. Então, vale muito, muito a pena. Com certeza você vai ter um livro em casa, você pode pedir um livro emprestado, e os livros, eles não são caros, ainda mais agora por causa da pandemia, né? As livrarias, ou até mesmo, olha só o meu livro, eu já tenho esse daqui, o Kindle, que ele tem mais ou menos uns 100 livros na minha biblioteca, porque ele é mais prático. Eu posso levar ele, por exemplo, quando eu vou viajar de ônibus, aí eu levo junto, porque eu posso ler ele tanto à noite, quando as luzes estão desligadas, eu posso ler tanto quando tem muita claridade, porque eu regulo o brilho. Então, eu que já tenho bastante esse hábito da leitura, eu leio bastante, então pra mim vale super a pena esse aqui, né? E ele é o preço de um livro um pouco mais... E aqui cabe muitos livros aqui e cabe no bolso, porque sempre, ainda mais agora por causa da pandemia, as editoras, eles estão vendendo por metade do preço. Tem livros aqui por R$ 2,50, tem livros aqui por R$ 5,00, tem livros por R$ 19,00. Então, também é uma oportunidade, né, para comprar livros talvez mais baratos e para você conseguir ler muito livro. Então, pense, é um hábito que quanto mais você adquire, com o tempo você vai ter mais facilidade na fala. Esse é uma das formas, esse é um começo, na verdade, né? Então, adquire isso, já é mais uma ferramenta que você vai ter a seu favor, que vai talvez mudar a sua vida, melhorar muito. E futuramente a gente vai treinando as técnicas e outras regrinhas, técnicas e falas para conseguir falar em público. Mas uma das dicas é os livros. Leia, comece com livros menores, comece com menos tempo. No início, se você realmente não tem nenhuma disposição para ler livros, comece com 10 minutos, então, nem que seja. Começa com 10 minutinhos ali todos os dias, até você pegar o jeito, aumenta para 15. Quando vê, você já aumenta para todos os dias 20 minutinhos. Quando vê, 30 minutos. Quando vê, você já vai estar lendo 40 minutos todos os dias. E sim, é possível, é prático e depois com o tempo se torna muito prazeroso. E além de tantas histórias, tanto conhecimento que você já vai ter a seu favor, que vai te ajudar na comunicação, né? Quando você, faltou assunto ali, vocês estão na reunião, enfim, ali no início faltou assunto, quando você fala de um livro que você leu, quando vocês veem que tem livros em comum que vocês leram, ali já tem mais um motivo. As pessoas tímidas ali, que não sabem o que falar, o que conversar, ali já tem um livro que vocês leram em comum, que vocês podem já conversar, podem já trocar uma ideia, e além de adquirir sempre muito conhecimento e muita experiência com essas. Então, olha só, eu te convido a fazer isso. Boa leitura e bora lá!